Seria o Felca o nosso grande herói protetor das crianças e adolescentes do Brasil, uma pessoa neurodivergente? Seria um autista com altas habilidades associadas? Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Hoje eu vou contar para vocês porque eu acredito nisso. Eu sou Marissa Souza, jornalista, autista, mãe de uma criança autista e sou pesquisadora, estudante do autismo. Eu faço uma pós-graduação em transtorno do espectro autista e hoje o autismo é um hiperfoco. O Felca também eu posso dizer que é meu hiperfoco. No último ano eu comecei a estudar muito o Felca, antes mesmo desse vídeo viral dele de adultização. E tudo começou quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele e eu percebi ali no dia a dia alguns comportamentos de uma pessoa autista. E como eu estou estudando isso, eu falei, quero entender mais da vida do Felca. Porque realmente fazer o diagnóstico do autista adulto funcional é uma coisa mais difícil, né, gente? Então, eu fui ouvir todos os podcasts que o Felca tem ido. Flow, Inteligência Limitada, papapá, papapá. E aí, eu fiz essa pesquisa, essa seleção de comportamentos que eu acredito que estão associados ao autismo e também altas habilidades. O que é muito comum, tá? É ter os dois, chamado de dupla excepcionalidade, no Felca. Gente, eu quero dizer que isso aqui não é um diagnóstico para o Felca, ok? Tomara que o Felca ouça esse vídeo, nossa, eu vou ficar muito feliz, e que ele resolva fazer uma avaliação neuropsicológica, procurar um psiquiatra que realmente entenda do autismo de adulto, funcional. Eu sei que é difícil, nem todo mundo no Brasil está entendendo disso, mas seria muito bom, porque eu, de fato, me preocupei muito, principalmente quando o Felca começa a contar do tanto que ele sofreu preconceito na adolescência dele, então ele, de fato, precisa ressignificar tudo isso, e porque o Felca tem apresentado quadros de ansiedade e depressão que são comorbidades no autista adulto. E isso é muito preocupante, porque a gente precisa saber, hoje o diagnóstico é importante de ser feito para a gente saber manejar isso. Então, gente, é um vídeo aqui educativo para a gente entender um pouquinho mais do autismo de uma forma mais dinâmica, mais trazendo elementos técnicos e pegando o nosso grande herói Felca como um exemplo, mas também, porque não, quem sabe o Felca não vê esse vídeo e possa ajudar ele, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa coragem do Felca, nessa denúncia que ele fez, que parou o Brasil. O Felca foi parar no Jornal Nacional, gente, olha só. E aí, todo mundo às vezes se pergunta, nossa, Felca teve coragem, ele não se preocupou com os riscos disso, com o perigo, com a carreira que ele já tem na internet, papapá, papapá. E aí o Felca vai provocando e vai falando que ele não tem medo e tudo. E aí eu fiquei pensando, gente, esse é um comportamento clássico para a gente começar, para pegar ele como um exemplo, né? Nesse vídeo viral de adultização e combate aí à pedofilia, aos crimes contra a criança e adolescente na internet. Porque o Felca em nenhum momento parece que ele teve medo. Sabe, isso é um comportamento muito clássico, assim, de alguns autistas, porque a gente acaba vendo o mundo muito literal, muito simples, pragmático, preto no branco. Então, até porque eu acredito que o Felca está com hiperfoco em estudar sobre isso, né, de proteção às crianças na internet, ele vem já nesse crescente, fazendo alguns conteúdos sobre isso. Ele focou naquilo que ele queria entregar e ele nem pensou fora dessa linha. E ele teve essa coragem que inclusive salvou o Brasil, né? Porque ele fez o que muita gente não fez, né? Do poder judiciário, legislativo, executivo nas últimas décadas pelas nossas crianças e adolescentes. Isso é um sintoma, é um comportamento clássico de nós autistas, principalmente nós adultos, que às vezes estamos treinando habilidade social no dia a dia. É muito difícil isso, a gente não vê maldade nas coisas. Outro comportamento clássico do Felca é a falta de contato visual. Olha, nessa entrevista, esse trecho que eu separei dele com Rafinha, como ele foge o tempo todo, ele não consegue fazer o contato visual em nenhum segundo. Recentemente teve uma menina, é que agora eu tô fazendo live, né? E daí a live ela tem um fluxo maior de ideia, porque o vídeo eu coloco, eu começo a fazer roteiro, eu tenho uma preparaçãozinha, eu vou lançar um videozinho que eu achar que tá legal. Tá. Live é o escaralho ali, live é farm, né? Isso é um comportamento clássico e muitas vezes é utilizado como critério diagnóstico. Vocês vão ver que ao longo desses vídeos e desse vídeo eu falo de vários comportamentos. Quando uma pessoa está sendo submetida a um diagnóstico, passando por uma avaliação neuropsicológica, sendo acompanhada por um psiquiatra para esse tipo de investigação, se ele tiver alguns comportamentos, pode ser que ele realmente não seja autista ou não seja altas habilidades, mas existem um número de comportamentos que realmente faz com que aquela caixinha se fecha e ele seja.
E realmente, também um outro fator é que esses comportamentos, eles têm que trazer algum tipo de prejuízo para a vida da pessoa. E eu olhando vários comportamentos do Felca, eu vejo que trazem prejuízo para ele. Essa questão do contato visual é bem difícil para ele. Ele não consegue, definitivamente. Outro comportamento clássico no Felca é a dificuldade de socialização. Vamos ouvir alguns trechos de como foi essa questão social do Felca ao longo da vida dele. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Se fosse só eu sozinho ficar orando lá. Olha, por que eu chutei? Eu não gosto de gente, cara. Ixi. Mas é que eu nunca fui eu, realmente, entendeu? Entendi. Eu nunca consegui me expressar verdadeiramente de quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, era coisa das pessoas que estavam ao meu redor não me conhecerem. Porque eu era um cara extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível, ainda é, mas patológico, sabe? E aí o Felca já recebeu vários diagnósticos de fobia social. Mas será que realmente é só uma fobia, gente? Mesmo ele tendo todo o suporte terapêutico, de medicamentos, é difícil tudo isso para ele. E ele tem as falas muito clássicas de nós autistas, assim. É tão difícil pra gente que às vezes a gente fala, não é certo, tá, gente? Não faça uma leitura literal disso, mas a gente usa essas palavras que o Felca fala, eu não gosto de pessoas. Pessoas me incomodam, porque o social é muito difícil. Eu fui convidado para uma festinha de 15 anos, nunca tive amigo, nunca falaram comigo, nunca me conheceram. Já teve um momento que eu tava na sala de aula, que eu nunca vou esquecer, cara, que tipo assim, a professora perguntou uma parada pra mim. Ah, pessoal, como que é isso aqui? Eu respondi, porque a professora perguntou pra mim. A menina falou assim, caralho, eu nunca tinha ouvido a voz do Felipe. E eu falei, caralho, é isso, cara, as pessoas não sabem qual que é a minha voz. Essa questão do antissocial é tão difícil para o Felca que ele deu um exemplo de uma coisa que acontece muito com os autistas adultos, né? Dependendo da área que ele trabalha. Quando ele começou a crescer nas redes sociais, ele teve que formar uma equipe de trabalho, ele convidou para a equipe dele somente as pessoas que eram amigas, com que ele já tinha se relacionado. Talvez se fosse uma pessoa neurotípica, ela ia pensar, não que a gente não deva ajudar os nossos amigos, mas ela ia pensar, eu estou estruturada aqui como uma empresa, vou fazer um processo seletivo, vou encontrar um profissional. O Felca nunca pensou nisso, por quê? Porque ele tem dificuldade de socializar. Deve ser, assim, impensável para ele chegar uma pessoa que ele nunca viu na vida e começar a trabalhar com ele. Então, isso pode ser um outro comportamento muito clássico ali, que fica muito evidente nessa questão. Eu trabalho com quase todos meus amigos, cara. Então, tipo assim, meus editores são só amigos. Então, a Liza, que é uma editora minha, ela edita pro canal secundário. Ela era uma amiga minha que eu tinha. Então, o meu assessor, que inclusive tá aí, mas ele não gosta de aparecer, ele... Mas também nem ia ajudar nada, que é feio que é o raio, coitadinho. Mas o pessoal tá filmando ele nas coisas, ele tá chateado, entendeu? Tá chateado, não quer aparecer, brother? É isso? Puta, não, é foda, né? E daí o que acontece? Ele é meu amigo de infância. E hoje ele me ajuda. Eu preciso, assim, eu chamo de assessor porque não tem outro nome, entendeu? Mas é um cara que dá feedback de tudo que eu faço. Na adolescência, o Felca sofreu muito bullying, gente, porque definitivamente ele era diferente. Eu, como autista, até porque isso é um outro vídeo, um outro assunto, a mulher tem mais facilidade um pouquinho do social. Mas eu nunca passei por uma situação como essa. O Felca chega a contar que ele ficou anos sem soltar uma voz na sala de aula, não conheciam a voz dele. Olha isso. A galera me trancava no banheiro e me pegava no pau. Porrada? É. Fazia roda pra ficar me empurrando. Por nada? Ah, porque eu era lerdão, né, cara? Lerdão no colégio é assim, pô. Eu era lerdão. Então era coisa cabulosa, pô. Nunca...